Senta, que esse bafo vem com nome, sobrenome e câmera ligada no pior momento possível. Sheila Farah desmoronou a própria lenda de líder inabalável ao vivo, na frente de milhares de pessoas, enquanto os aliados que ela carregou nas costas usavam o microfone para explicar por que deveriam ter ido contra ela e olha, gente, não tem roteiro de novela das 9 que chegue perto disso. E se você já tá passada com o que Sheila e sua turma toda aprontaram desde que a porta do reality fechou, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem a seguir é um bafão de várias camadas, com aliança exibida na câmera, fandom em colapso total e treta ao vivo que não tinha filtro, não tinha saída e definitivamente não tinha volta. Fica aqui comigo, porque cada detalhe importa e nenhum deles é bonito. E antes de mergulhar de cabeça nessa piscina de drama, deixa eu te situar no mapa, porque quem chegou agora sem o histórico vai achar que é só mais uma discussão de reality sem graça. E juro que não é, gente. Juro que não é. Vamos do começo. Se inscreve nesse espaço agora, porque esse tipo de bafo, com esse nível de detalhe e essa quantidade de camada, não aparece toda semana e você não vai querer ter perdido a primeira vez que a gente abriu esse assunto aqui. O que rolou aqui envolve uma líder que construiu um grupo inteiro, do zero dentro daquela casa. Sheila carregou gente nas costas por semanas a fio, montou alianças, usou o próprio charme e a própria inteligência de jogo para manter todo mundo protegido debaixo do mesmo guarda-chuva, chegou na final com uma base de fãs enorme e barulhenta, e do lado de fora se viu sozinha, enquanto essas mesmas pessoas começavam a descascar cada camada daquele jogo, em transmissão ao vivo, uma declaração de cada vez, sem cerimônia nenhuma. Pensa nessa imagem por um segundo, amiga. Você monta a estrutura inteira, escolhe quem vai dentro, sustenta quando balança, e quando chega do lado de fora, cada um desses escolhidos tá numa câmera contando por que você era o problema. Isso é o que aconteceu. E a câmera não desligou em nenhum momento. E se você quer saber desde já se os fãs da Sheila aceitaram essa versão toda de boa, se inscreve nesse espaço, porque a internet não perdoou e os comentários viraram tribunal com acusações, choro e print screen acumulando desde o primeiro minuto. Cada live virou mais uma audiência, cada depoimento virava trending antes de acabar. E Sheila, lá no podcast que ela gravou depois, falava em paz, dizia que não levou nada a mal, que tá bem, que tudo certo. Com aquele sorriso que o público aprendeu a reconhecer durante todo o reality, aquele que parece dizer que ela tem tudo sob controle. Só que o fandom dela não sentiu esse tudo bem da mesma forma que ela quis transmitir. Viram a edição do podcast, viram os comentários que circulavam nas redes, e a sensação que ficou era de quem assistiu a amiga mais popular da escola ser descartada numa mesa de almoço cheia de gente. Aquele tipo de situação que dói mais por ser silenciosa do que por ser explícita, sabe? Ela sentada ali, falando de paz, enquanto o fandom inteiro fervia. Mas tem um detalhe específico que ninguém pode passar por cima. Ela disse no podcast que fez as pazes com Bruno Talamo. Assim, específico, com nome, Bruno. E Saori, silêncio. Um silêncio enorme e redondo no lugar onde devia ter uma reconciliação. Esse silêncio vai aparecer de novo nessa história, então guarda esse nome aí porque ele volta. E quando voltar, vai fazer mais sentido ainda. Quem quiser acompanhar essa história sem perder nenhum detalhe, se inscreve agora mesmo, porque cada camada que a gente vai abrir tem mais coisa embaixo, e o que falta ainda é o que transforma tudo o que você acha que sabe. Aí entra Matheus em cena. Matheus, que ficou conhecido dentro do reality como o aliado que se aconchegava debaixo das asas da Sheila e rendia pouco além de concordar com ela, aparece numa live com JP, Luia, Andressa e Marina, e começa a falar de Bianca, de Jaqueline, a esposa, de Sheila. E cada resposta que ele dava era mais uma caixinha aberta no meio da sala com coisa feia dentro, colocada ali sem aviso, sem preparação, sem ninguém pedindo exatamente aquilo. Mas o que deu mais o que falar na live, antes mesmo de qualquer resposta sobre Sheila, foi um detalhe visual que ninguém ignorou. Ele apareceu ostentando aliança no dedo, fez questão de mostrar para a câmera, exibiu para o público como quem protocola um documento oficial. Olha aqui, tá resolvido, pode passar para a próxima. Jaqueline, a esposa, aparentemente perdoou o rolo todo que aconteceu dentro da casa. E ele estava ali para deixar isso registrado em transmissão ao vivo, para qualquer pessoa que ainda tivesse dúvida. Um bafo, gente, porque a forma como ele fez isso disse mais do que ele pretendia dizer, e o público inteiro leu nas entrelinhas sem precisar de legenda.
Natalie, que não tem papas na língua desde quando entrou no reality e certamente não começou a ter agora, resolveu que ia comentar sobre isso. E comentou mais do que o suficiente. Ela foi ao vivo dizer que queria ver Matheus aparecer com a esposa de verdade, numa foto atual, gravando stories junto, fazendo aquilo que marido e mulher fazem quando estão bem de fato. A aliança no dedo, para ela, não provava coisa nenhuma. E quando ela disse isso, a live inteira segurou o fôlego. Porque todo mundo sabia que ia ter resposta, e que a resposta não ia ser tranquila nem breve. Um absurdo, gente, assistir aquela live se transformar em sessão de tribunal enquanto JP tentava conduzir uma conversa sobre outra coisa completamente diferente, e os comentários explodiam em tempo real com cada troca de farpas. Matheus respondeu. Claro que respondeu. Disse que dentro do reality era uma coisa, que aqui fora é outra completamente diferente, que respeita a esposa, que está com ela, que não segue Bianca nas redes, que removeu todas as fotos, que a história é longa, mas a forma como ele disse tudo isso, com aquela pressa de encerrar o assunto antes que fosse fundo demais, com aquele gesto nervoso que a câmera captou sem ele perceber, deixou mais perguntas abertas do que respostas fechadas. E JP ainda jogou uma informação no ar que ninguém esperava ouvir. Nem a própria Jaqueline votou em Matheus para ele sair do reality quando teve chance. A mulher traída não levantou o dedo contra o marido quando o jogo deu essa oportunidade. JP disse isso com convicção, como se fosse a prova definitiva de que o perdão era real e estava selado. Mas aí fica a pergunta que não sai da cabeça, gente. Se o perdão é tão certo assim, por que precisava de tanta explicação numa live com câmera para todo mundo ver? E se você quer acompanhar cada dobra dessa novela de pertinho, se inscreve agora mesmo aqui nesse espaço, porque o que a gente ainda vai destrinchar muda completamente a leitura de tudo que você já viu até aqui. Natalie não parou na aliança. Ela foi mais fundo. Disse que Matheus só chegou onde chegou por causa de Sheila, que sem a proteção que ela oferecia dentro da casa e sem os votos que a base de fãs dela movimentava, ele teria caído na roça umas 2 semanas antes da final, com uma porcentagem mínima de sobrevivência, que ele foi ingrato, que o grupo dele era cheio de hipocrisia, de gente falando mal das outras pelos bastidores, de falsidade empilhada camada por camada, e que o grupo dela, o grupo da Natalie, saiu do reality junto, de mãos dadas, com caráter intacto. Isso ela disse. Ao vivo, com câmera ligada, sem filtro, sem rascunho e sem a menor intenção de suavizar uma sílaba sequer. Matheus rebateu com tudo que tinha disponível. Disse que a Natalie foi quem tentou usar a situação da esposa dele dentro do jogo como ferramenta estratégica, que pessoas do grupo dela evitaram tocar no assunto Jaqueline por respeito à mulher, não a ele, e que esse era um respeito às avessas, uma forma de deixar a ferida ali, sem resolver, enquanto fingia gentileza. Que ele tem fusível curto, tudo bem, aceita isso, mas que falta de caráter e lealdade quebrada eram coisas que não cabiam no currículo dele, que seus aliados verdadeiros ainda estavam ali do lado, que a Andressa estava em casa com ele, enquanto os aliados da Natalie tinham sumido quando o jogo acabou. E aí veio a frase que parou tudo, que fez a live inteira parar e os comentários relerem em silêncio antes de explodir. Com esse cavalo aqui, só Deus resolve. Dito com aquela tranquilidade de quem já desistiu de ganhar a conversa e só quer que ela acabe de uma vez. Segura o coração porque essa parte da história dói de um jeito diferente, e ainda nem chegamos na revelação que vira tudo de cabeça para baixo. Natalie não aceitou a versão de Matheus assim, quieta, sem reagir. Disse que nunca quis contato com ele depois do reality, que foi ela quem deixou isso claro primeiro, que quando teve chance de falar com ele na festa final, foi ela que virou as costas porque tinha tomado a decisão antes de chegar lá, que ele veio falar com ela, e não o contrário, que tudo que ele alimentou dentro da casa, todo aquele vínculo que ficou no ar com Bianca, ele não tem nem coragem de nomear do lado de fora porque tem medo do público, medo das consequências, medo do que a esposa vai dizer quando a câmera não estiver ali controlando o roteiro. E aí ela soltou uma frase que ficou pendurada no ar sem explicação suficiente. Solta meu anjo, Matheus. Falando de quem exatamente? Ninguém conseguiu confirmar, mas todo mundo entendeu o suficiente para fazer barulho nos comentários pelo resto da live e muito tempo depois que ela acabou. E se você ainda está tentando montar esse quebra-cabeça e acha que já tem as peças principais, se inscreve agora,
Porque o que falta sair é exatamente o que vira essa história de cabeça para baixo de vez, e aqui a gente não vai parar de contar enquanto tiver capítulo novo aparecendo. Porque no meio de tudo isso tem Bianca. Bianca, que esteve colada em Mateus durante quase toda a temporada dentro da casa, que aparecia em 90% das cenas com ele, que era o casal não oficial que o público inteiro acompanhou sem nunca receber uma confirmação oficial de nada. Depois do final do reality, os dois deixaram de se seguir nas redes. Ela apagou as fotos, ele também. Rápido, limpo, sem cerimônia, como quem arruma uma gaveta antes de alguém chegar em casa sem avisar. Só que aí circulou um tweet dizendo que Bianca queria se distanciar da Sheila especificamente. Aquele tweet rodou, gente, rodou muito mais do que deveria. Só que quando foram conferir a fonte, era um perfil de fã, não a conta oficial de Bianca. Ela não disse nada. Quem falou foi o fandom, colocando palavras na boca dela com tanta convicção que a coisa virou fato antes de ter uma única confirmação real. Pequeno detalhe que faz diferença enorme, porque atribuir declarações a alguém sem fonte é exatamente o tipo de coisa que gera mal-entendido, que gera briga, que gera essa novela toda que a gente está destrinchando aqui com tanto carinho e tanta atenção nos detalhes. Nesse exato momento, enquanto você escuta isso, imagina o que a Sheila estava sentindo com cada uma dessas transmissões ao vivo acontecendo. Porque cada live era mais uma pessoa do grupo dela sentada na frente de uma câmera dando a própria versão da história. Uma por uma, com câmera, com público, com comentários em tempo real. E a versão dela, a da Sheila, só existia naquele podcast onde ela disse que estava em paz. Enquanto todo mundo falava, ela ficava em paz. Isso pode ser maturidade, pode ser estratégia muito bem calculada. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o que o público via era um contraste que gritava entre a líder que dominava o jogo lá dentro e a personagem que sumia dos comentários enquanto os aliados a desconstruíam em transmissão ao vivo, tijolo por tijolo, com todo o público assistindo. Mas tem mais uma peça nesse quebra-cabeça que quase passou despercebida na velocidade de tudo que rolou naqueles dias. Dudu Camargo apareceu num evento com Saori e roubou a cena completamente. Saori caiu literalmente num buraco no chão durante o evento. Uma daquelas situações constrangedoras que não tem como fingir que não aconteceram na frente de todo mundo. E Dudu foi até ela fazer uma declaração toda bonita, cheia de carisma, sorrindo para os lados, transformando a situação em momento de entretenimento puro e irresistível. Saori no buraco, Dudu aplaudido. Cafona? Um pouquinho. Eficiente demais? Demais, gente. Tem que dar esse lacre pra ele porque ele entregou quando precisava entregar sem hesitar nem um segundo. Presta atenção nesse detalhe porque ele vai fazer sentido em breve, quando as peças se encaixarem de um jeito que você não tá esperando. Antes de continuar, um recado rápido e sincero. Se inscreve nesse espaço, porque esse tipo de análise com esse nível de detalhe sobre cada personagem dessa novela é o que a gente faz aqui toda semana, e você não vai querer perder o próximo capítulo quando ele aparecer. Porque enquanto Dudu brilhava ao lado de Saori, o mesmo Saori cujo nome Sheila não mencionou no podcast, o mesmo Saori que não aparecia nas listas de reconciliação que ela foi contando um por um, o público começou a somar 2 mais 2. A ausência do nome de Saori naquele podcast virou pergunta, virou thread no Twitter, virou enquete em grupo de fã. Ninguém confirmou nada, ninguém negou. E esse tipo de silêncio, gente, esse silêncio específico que acontece quando todo mundo ao redor está falando muito e uma pessoa específica não aparece em nenhuma das listas, esse silêncio fala mais alto do que qualquer declaração gravada em podcast com sorriso sereno. O fandom da Sheila, que foi barulhento e leal durante semanas dentro do reality, começou a se fragmentar em câmera lenta depois do final. Tinha fã que defendia ela em tudo, que dizia que ela foi a maior estrategista da temporada e que os aliados dela é que eram fracos demais para acompanhar o nível. Tinha fã que virou de lado depois das lives e disse que deu para ver que ela controlava mais do que deixava aparecer na edição. Tinha fã que chorava nos comentários sem conseguir explicar exatamente por quê. E tinha gente, muita gente, que ficou no meio do caminho assistindo os dois lados se xingarem nos comentários sem saber em qual versão acreditar. Essa divisão do fandom é, talvez, a consequência mais silenciosa e mais duradoura de tudo que aconteceu naquelas semanas de live após live após live. Porque reality show termina. Fandom dividido demora muito mais para cicatrizar.
E ainda tem mais, gente, muito mais. E o próximo pedaço é onde a coisa vai fundo de vez e o bafo aparece com tudo. E o bafo é o seguinte, gente. Matheus, em transmissão ao vivo, disse claramente que seu maior erro dentro do reality foi ter concordado com a Sheila. Disse literalmente isso, com essas palavras, sem rodeio. Que deveria ter ido contra ela mais vezes. Que foi ficar concordando com tudo que ela propunha que o colocou na posição em que ficou. Tratou a proteção dela como estratégia que ele deveria ter questionado desde o início, não como lealdade que ele recebeu, aceitou e correspondeu durante semanas. A líder que carregou o grupo, que montou as alianças, que usou a própria base de fãs para segurar as pessoas que acreditou que valiam a pena, agora ouvia do aliado principal que o erro dele foi ter seguido ela. Ao vivo, com câmera, na frente do público que foi fã de Sheila durante toda a temporada. Isso, gente do céu, é o verdadeiro bafão dessa história toda, e não tem como ouvir isso e achar que é pouca coisa. E se você acha que a Sheila merece uma resposta pública a tudo isso que foi dito com câmera ligada e público assistindo, se inscreve nesse espaço agora, porque essa história não acabou, os desdobramentos continuam aparecendo e aqui a gente não para de acompanhar cada detalhe em tempo real. O que muda com essa revelação é simples de entender e difícil de engolir. A narrativa de união que Sheila construiu durante semanas dentro do reality se desfez em transmissão ao vivo, em tempo real, com câmera, com público e com os próprios aliados dela no microfone, desconstruindo cada tijolo um por um, cada um na sua própria live, com a própria versão, com o próprio ângulo. Matheus diz que errou por concordar demais com ela. Bianca some das fotos e sinaliza caminho próprio. Saori aparece em eventos sem que o nome de Sheila seja mencionado por ninguém ao redor. E a própria Sheila, lá no podcast, fala em paz enquanto o fandom explode nos comentários. Cada peça dessa história aponta para o mesmo centro, e esse centro tem o nome dela, gente. Tem o nome dela em letras bem grandes. Agora vem a pergunta que incomoda de verdade, e não é sobre reality show, não é sobre votação, não é sobre estratégia de jogo. É sobre o que acontece quando a gente monta a própria imagem em cima das pessoas ao redor, quando a força que projeta vem do grupo que sustenta, quando o brilho depende de quem está em volta concordando e acompanhando, e essas pessoas, uma por uma, começam a se desprender e a ir embora contando a própria versão. Porque Sheila fez escolhas lá dentro, carregou quem achou que valia a pena. Usou o próprio charme, a própria inteligência de jogo, a própria base de fãs para manter todo mundo unido numa estrutura que parecia sólida por fora. E do lado de fora, cada pessoa que ela carregou está em live dizendo que deveria ter ido contra ela. Isso dói de um jeito que aliança no dedo não resolve e que podcast de reconciliação não conserta, gente, pelo amor de Deus. Natália disse uma coisa que ficou pendurada no ar da live sem resposta à altura. Disse que o grupo dela evitou tocar no assunto Jaqueline por respeito à mulher, porque mulher nenhuma merece passar pelo que ela passou. Essa frase ficou ali, solta, sem que Matheus conseguisse rebater com a mesma força com que rebateu todo o resto da conversa. Ele falou de caráter, de fusível curto, de aliados presentes, de lealdade, de Andressa em casa. Mas para mulher nenhuma merecia passar por isso, ele ficou quieto. E esse silêncio foi mais barulhento do que tudo que ele disse antes durante toda a live. A câmera captou, o público captou, e os comentários fizeram questão de guardar screenshot e postar de novo horas depois, porque a internet tem memória comprida quando quer ter. Bianca, por outro lado, foi para Disney, deu entrevista sorrindo, falando de coisa leve e descompromissada, antes de toda essa treta virar grande e ocupar as lives. Apareceu no clipe, mostrou que tem presença própria, que consegue segurar câmera sozinha, sem precisar de grupo, sem precisar de aliança, sem precisar de ninguém carregando ela por baixo. Isso é, talvez, a única coisa relativamente limpa em toda essa história. Uma menina que entrou apoiada num grupo e que saiu caminhando com as próprias pernas na direção que ela mesma escolheu. Se vai longe, o público vai dizer com o tempo que a gente não tem bola de cristal aqui. Mas a primeira curva ela fez com estilo, e a gente tem que reconhecer o lacre quando ele aparece mesmo no meio do caos. Dudu Camargo continua sendo exatamente Dudu Camargo, sem pedir desculpa por isso e sem sentir necessidade de se explicar para absolutamente ninguém. Aparece, rouba a cena, deixa todo mundo sorrindo, vai embora como se nada tivesse acontecido de extraordinário. Fenômeno de entretenimento nato ou estratégia muito bem executada ao longo de muitos anos de carreira.
As duas coisas, gente, e uma não exclui a outra nem um pouquinho. Que criatura ele é, pelo amor de Deus. E Sheila? Sheila que montou o jogo, que escolheu os aliados, que chegou na final com todo esse esforço acumulado semana por semana, agora assiste de fora, enquanto cada um desses aliados reescreve a história com ela como contexto do próprio crescimento, como pano de fundo da narrativa de cada um. A líder que construiu tudo virou o cenário onde os outros desenvolveram os personagens deles. Não sei se isso é tragédia de reality ou lição de vida com câmera ligada, mas sei que dói dos dois jeitos e que o público inteiro sentiu esse peso junto, cada um do seu jeito, cada um no próprio comentário, na própria thread, no próprio choro de timeline. Deixa sua inscrição nesse espaço, gente, porque cada nova live que essas pessoas fazem vira mais um capítulo dessa novela de muitos volumes, e aqui a gente destrincha cada um com o carinho e o morbo que o bafo merece de verdade. Manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver aberto aqui, porque essa fila não para, esse espaço existe exatamente pra isso, e essa drag não fecha o microfone enquanto tiver história boa por contar. Reality show acaba, fofoca nunca.